Pilotar uma aeronave, com a maioria de seus sistemas mais importantes, falhando, é um pesadelo que pilotos nem mesmo são treinados para lidar, já que isso não deveria ser possível. Mas e se isso acontecesse mesmo assim? E se essa mesma falha também tornasse a aeronave completamente invisível, justamente quando ela está voando em direção a outra aeronave? Fique ligado. Apesar da alta redundância em aviões comerciais, quase todas as características dos aviões modernos ainda dependem de uma coisa: eletricidade. Portanto, o sistema elétrico de uma aeronave possui algumas das mais complexas características de segurança conhecidas pelo homem. E se as redundâncias falharem mesmo assim? Bem, estamos prestes a descobrir, já que foi exatamente isso que aconteceu com o Airbus A319 da EasyJet no dia 15 de setembro de 2006, em um voo regular de Alicante, na Espanha, para Bristol, na Inglaterra. A tripulação escalada para este voo incluía um capitão de 42 anos, com aproximadamente 8.800 horas de voo. Embora ele fosse muito experiente, ele havia acabado de mudar para a família Airbus A320, tendo voado apenas cerca de 390 horas nessa série de aeronaves. O primeiro oficial, de 34 anos, tinha 3.200 horas de voo, pilotando a família Airbus 320, um pouco mais que o capitão. 560 horas para ser exato, o que ainda não é muito. A tripulação começou o dia em 15 de setembro voando para Alicante logo pela manhã, onde então esperavam fazer uma troca de aeronave e voar com uma nova aeronave para Bristol. Mas enquanto estavam a caminho de Alicante, receberam uma mensagem de sua empresa através do sistema de comunicação, endereçamento e relatório de aeronaves, ACARS, e informou-lhes que a aeronave que eles deveriam voar para Bristol havia sofrido uma falha com seu gerador elétrico número 1 e que eles deveriam, portanto, planejar voá-la de volta de Alicante com esse gerador desligado. Agora, informá-los com antecedência foi uma ótima coisa a fazer, pois permitiu que os pilotos planejassem como operar o avião neste estado ligeiramente degradado. Mas o que exatamente isso significaria então? O Airbus A319 possui dois geradores movidos pela rotação do núcleo do motor, gerando eletricidade. Essa eletricidade é usada para alimentar a maioria dos outros sistemas a bordo. Além disso, existe também algo conhecido como unidade de energia auxiliar, ou APU, que é um terceiro gerador que pode ser usado tanto no solo quanto em voo, no caso de um dos principais geradores movidos a motor falhar. Além dessas três principais fontes, existe também um quarto gerador de emergência, que usa uma turbina de ar RAM implantável para alimentar alguns sistemas essenciais em caso de perda de todos os outros geradores. Essa quádrupla redundância é necessária no Airbus, pois é uma aeronave fly-by-wire, ou seja, até mesmo seus controles de voo são eletrônicos. Portanto, deve ter acesso contínuo à eletricidade. Agora, para que toda a loucura que está prestes a acontecer faça sentido, vou precisar dar uma breve explicação sobre o sistema elétrico do Airbus. Então, por favor, tenha paciência comigo. Valerá a pena. Eu prometo. O sistema elétrico do Airbus A319 consiste em duas redes essencialmente independentes. Com o sistema número 1 à esquerda, alimentado pelo gerador número 1, e o sistema número 2 à direita, alimentado pelo gerador número 2. E com o APU disponível para conexão com qualquer sistema se preciso. A rede geral é projetada de tal maneira que uma falha em um sistema, como um surto de energia, por exemplo, não pode se propagar para o outro sistema e causar problemas lá. Para aumentar a redundância, os sistemas de aeronaves são geralmente divididos de forma que cada lado é alimentado por um sistema elétrico diferente, número 1 ou número 2. Por exemplo, os instrumentos do capitão são alimentados pelo sistema número 1, enquanto os do primeiro oficial pelo número 2 continuamente durante o voo. Mas os sistemas mais importantes no Airbus também estão conectados a uma terceira subrede, chamada rede essencial.
o que permite que eles recebam energia de qualquer sistema elétrico se ocorrer uma falha. Considerando tudo isso, vamos analisar a aeronave no centro desta história. Este era um novíssimo Airbus A319, registrado como Golf Echo Zulu Alpha Charlie, que havia sido fabricado em fevereiro de 2006. Mas mesmo tendo apenas alguns meses de idade naquela época, já tinha uma história técnica bastante longa. A maior parte dos problemas estava ligada ao sistema de geração elétrica, principalmente geradores desligando ou falhando ao iniciar após a partida do motor. De fato, a maioria dos aviões Airbus A320 fabricados naquela época tinha históricos parecidos, devido a um lote defeituoso de chips de memória de acesso aleatório estático, SRAM, instalados nas unidades de controle de gerador. A unidade de controle do gerador são computadores que monitoram, regulam a saída do gerador e fornecem informações sobre seu status para outros sistemas da aeronave. Uma falha na unidade de controle do gerador, ou GCU, pode impedir o funcionamento do gerador, razão pela qual houve tantos problemas de gerador em aeronaves com esses chips defeituosos. De qualquer forma, no dia 14 de setembro de 2006, um dia antes do voo do incidente, o gerador número 1 no Golf Echo Zulu Alpha Charlie havia desligado durante um voo, possivelmente devido a problemas no chip SRAM. Portanto, durante a noite, enquanto o avião estava no aeroporto de Stansted, nos arredores de Londres, os mecânicos da EasyJet trocaram a unidade de controle do gerador número 1, buscando solucionar o problema. Porém, ao ligarem a aeronave para testar a correção, o gerador número 1 desligou novamente, fazendo os mecânicos tentarem reiniciá-lo. E isso resolveu o problema. De acordo com as melhores práticas, eles deveriam ter respondido à falha inicial, rejeitando o novo GCU, mas não foi o que ocorreu. Em vez disso, os mecânicos concluíram que, apesar da falha inicial, o gerador estava agora funcionando bem e, portanto, aprovaram a aeronave para despacho. Mas o que os engenheiros de manutenção da EasyJet não sabiam era que o GCU que eles acabaram de instalar nesta aeronave já havia sido instalado em outras 3 aeronaves nos últimos 5 meses. E todas as vezes ele foi removido devido a algum tipo de mau funcionamento. Após cada um desses problemas, o GCU foi então enviado para o fabricante, Hamilton Sundstrand, para testes e reparos. Mas eles nunca conseguiram recriar ou identificar a causa dos problemas, então o GCU simplesmente foi colocado de volta em serviço novamente, e novamente, e novamente. Posteriormente, descobriu-se que cerca de 29% das unidades enviadas para reparo a Hamilton Sundstrand foram devolvidas sem modificações, pois os engenheiros não conseguiram reproduzir a falha. Isso significava que a empresa não tinha um sistema para identificar unidades repetidamente rejeitadas do serviço ou para acompanhar unidades que poderiam estar sofrendo falhas recorrentes, mas intermitentes. Agora, identificar uma falha intermitente durante os testes de bancada é bem complicado. Mas essa dificuldade pode ser superada salvando a memória interna da unidade e mantendo registros de falhas passadas até que algum tipo de padrão surja. Mas isso não aconteceu. Então, neste caso, a unidade foi devolvida ao estoque da EasyJet, onde eventualmente foi instalada na aeronave desta história. Na manhã seguinte, à conclusão do reparo, a aeronave decolou do aeroporto de Stansted rumo a Alicante, com todos os assentos ocupados por passageiros. Mas apenas 20 minutos após o início do voo, a tripulação ouviu um estranho som de batida. O gerador número 1 desligou, fazendo o sistema elétrico se reconfigurar automaticamente para fornecer ambas as redes elétricas pelo gerador número 2. A falha e as ações corretivas foram exibidas para a tripulação no Sistema de Monitoramento Centralizado Eletrônico da Aeronave, EIA, CAM. No caso de falha do gerador número 1, a lista de verificação instruía a tripulação a tentar reiniciá-lo. Mas quando tentaram, não funcionou. Então, eles realizaram o procedimento alternativo, que era desligar o gerador defeituoso. Inicie a unidade de energia auxiliar e reconfigure o sistema elétrico
para operar a parte esquerda da rede diretamente da UEA. Isso foi feito sem problemas. Após discutirem a situação com o controle de manutenção da EasyJet, a tripulação foi orientada a prosseguir o voo para Alicante, o que fizeram. Agora, essa história está prestes a se tornar muito mais complicada. Era permitido despachar a aeronave com um gerador inoperante por até 10 dias, desde que a aeronave atendesse aos critérios especificados na lista de equipamentos mínimos, ou MEL. O MEL contém uma lista detalhada de itens que podem estar inoperantes para despacho, bem como quaisquer instruções especiais ou procedimentos necessários para lidar com o risco de voar com essas redundâncias reduzidas. No caso de um gerador inoperante, o Airbus A319 pode ser despachado com o APU, alimentando a rede afetada, desde que a tripulação realize certas verificações antes do voo. Verificar se todos os sistemas estão alimentados, se a bomba de combustível do APU funciona, se as luzes de aviso e indicadores dos sistemas elétricos estão funcionais, etc. Nesta condição, o avião também é proibido de realizar operações prolongadas sobre a água e está limitado a um teto de serviço de 33.500 pés, ou nível de voo 335. Considerando tudo isso, fazia sentido para a empresa permitir que o voo seguisse até Alicante e depois retornasse para Bristol com o gerador número 1 desativado. Como a EasyJet não possuía base de manutenção em Alicante, era mais conveniente consertar o gerador quando o avião retornasse ao Reino Unido. O voo prosseguiu e pousou normalmente, sem mais incidentes. Pouco depois, a equipe que seria a tripulação do voo do incidente chegou em Alicante e caminhou até sua nova aeronave para prepará-la para o voo 6074, de volta para Bristol. Enquanto caminhavam, eles também pararam com o capitão anterior, que lhes deu mais informações sobre a falha do gerador e como eles haviam respondido a isso. Com base nisso, a tripulação aceitou a aeronave. O capitão contatou a empresa para registrar um plano de voo com a altitude máxima de cruzeiro de nível de voo 320. Ele também precisava de um plano que considerasse manter a unidade de potência auxiliar funcionando durante todo o voo, o que consumiria mais combustível. Após entrarem na cabine, além das verificações pré-voo usuais, a tripulação completou as verificações especiais exigidas pela lista de equipamentos mínimos mencionada anteriormente. E tudo parecia estar funcionando perfeitamente. Enquanto os pilotos concluíam os procedimentos pré-voo, os 4 comissários de bordo supervisionavam o embarque dos 138 passageiros do voo. Quando as portas finalmente fecharam, havia um total de 144 pessoas a bordo. A tripulação pediu para ser empurrada para trás, ligou os motores e taxiou até a pista em uso. No horário 9h20, o voo 6074 da EasyJet decolou para o céu claro, com o capitão como piloto em comando e o primeiro oficial monitorando. E neste ponto, obviamente, nenhum deles tinha ideia de que, bem no interior do sistema elétrico de sua aeronave, havia agora uma falha oculta que logo iria mergulhá-los em uma séria emergência. Então, vamos tirar um momento aqui para voltar no tempo para a noite anterior, quando o engenheiro de manutenção realizou aquele teste de corrida em solo com a unidade de controle do gerador substituta. Quando o gerador desligou novamente após a substituição, os engenheiros presumiram que isso, provavelmente, se devia aos problemas com os chips SRAM, que eram amplamente conhecidos na época. Então, quando o gerador foi reiniciado e operou normalmente, eles não pensaram que isso fosse mais do que apenas um erro de rotina. Mas o que eles não sabiam era que este GCU substituto, na verdade, continha um problema diferente, um problema recorrente que já havia causado sua remoção de várias outras aeronaves. Agora, para entender esse problema, precisamos dar uma olhada mais de perto em algumas funções específicas realizadas pelo GCU. Além de controlar o próprio gerador, o GCU também inclui proteções contra certas falhas potenciais. Uma delas é chamada de proteção diferencial, que é projetada para detectar um curto-circuito
medindo a corrente em dois locais diferentes a jusante do gerador. E se o GCU medir uma diferença entre esses dois locais, ele irá desligar imediatamente o gerador. Ele faz isso porque a corrente deve ser a mesma em toda a linha de distribuição do gerador. Se a corrente diminuir repentinamente a jusante, significa que a eletricidade está fluindo para outro lugar, o que pode ser muito perigoso. A GCU também realiza a proteção soldada, um segundo tipo de proteção. Isso mede o nível de corrente a jusante do gerador quando o gerador está desligado. Em outras palavras, quando não deveria haver corrente alguma lá. Então, se uma corrente ainda for detectada com o gerador desligado, bem, então isso poderia significar que a eletricidade de outro gerador está fluindo de volta pela linha de distribuição para o gerador inoperante, o que poderia danificá-lo. Então, nesse caso, o GCU irá isolar completamente toda a rede elétrica do lado afetado. O problema aqui foi que neste GCU específico, um dos sensores que mede os níveis de corrente downstream estava com defeito. Basicamente, esses sensores têm um par de contatos elétricos que se fecham quando expostos a uma corrente. Neste caso, os contatos às vezes abriam quando deveriam estar fechados e vice-versa. Ao ligar o gerador número 1, os contatos do sensor deveriam estar fechados. Mas, de vez em quando, eles ficavam presos abertos, fazendo com que o sensor não medisse nenhuma corrente, o que então acionava erroneamente a proteção diferencial do GCU e desligava o gerador. Porém, ao desligar o gerador, os contatos do sensor ocasionalmente fechavam quando deveriam estar abertos, fazendo com que o sensor relatasse uma corrente inexistente. O que então acionaria erroneamente a proteção soldada do GCU e isolaria o circuito. Você vê o problema? Agora, nem o pessoal de manutenção da EasyJet, nem os engenheiros da Hamilton Sun Strand sabiam sobre essa falha, que passou meses sem ser identificada, pois só ocorria intermitentemente. Mas quais eram exatamente as consequências disso então? E qual é a diferença entre desarmar um gerador e isolar um gerador? Bem, para isso, precisamos mergulhar ainda mais no layout do sistema elétrico do Airbus A319. Não se preocupe, logo tudo fará sentido. Na maioria dos sistemas elétricos complexos, incluindo aeronaves, os componentes que requerem energia são conectados à fonte de eletricidade através de um dispositivo denominado barra de ônibus. Uma barra de ônibus é uma barra grande e condutora capaz de suportar uma corrente elétrica considerável. E a isso, muitos sistemas individuais podem então ser anexados. O sistema elétrico da família Airbus A320 contém uma série de diferentes barras de ônibus que dividem toda a rede elétrica em várias seções. O lado esquerdo, ou rede elétrica número 1, recebe energia do gerador número 1 por meio de uma barra de ônibus chamada AC Bus 1, enquanto a rede correspondente à direita, ou número 2, recebe energia do gerador número 2 por uma barra de ônibus idêntica, chamada AC Bus 2. Cada barra de ônibus de corrente alternada, AC, também alimenta uma barra de ônibus de corrente contínua, DC, correspondente que fornece os sistemas DC. Mas todos os sistemas realmente importantes na aeronave estão conectados a algo conhecido como AC, Essential Bus Bar, que normalmente recebe energia de AC Bus 1, mas também pode ser reconfigurado manualmente para receber energia de AC Bus 2. Essa capacidade de alimentar sistemas essenciais a partir de qualquer ônibus AC melhora a redundância e garante que nenhuma falha única dentro do sistema elétrico possa levar à perda de quaisquer sistemas essenciais. Ou pelo menos essa era a ideia. Além disso, ambos os ônibus AC também podem receber energia de qualquer gerador movido a motor ou do APU através de outra barra de ônibus, chamada Transfer Bus Bar. Agora, quando ambos os geradores movidos a motor estão operando normalmente, a barra de ônibus de transferência é desenergizada, porque seu propósito é apenas permitir que o ônibus AC seja alimentado pelo gerador número 2, ou ônibus AC2 pelo número 1, ou ambos pelo APU.
Ela é energizada fechando dois interruptores, conhecidos como conectores de ligação do ônibus 1 e 2. Então, por exemplo, se o gerador número 1 parar de funcionar bem, então fechar ambos os conectores de ligação do ônibus fará com que a eletricidade flua do gerador número 2 através da barra de transferência do ônibus e então para o ônibus AC1. Por outro lado, se o gerador 1 estiver desligado, mas a APU estiver funcionando, então o conector de ligação do ônibus 1 fecha, enquanto o conector de ligação do ônibus 2 fica aberto, permitindo que a eletricidade flua da APU para a barra de transferência de ônibus e para o ônibus AC1, mas não para o ônibus AC2. Eu sei que é complicado, mas todas essas mudanças de configuração que descrevi ocorrem automaticamente. Se o gerador 1 falhar, os interruptores serão reconfigurados automaticamente para manter o barramento AC, um alimentado via barra de transferência, sem intervenção do piloto e sem perda de funcionalidades do sistema. Exceto, talvez, alguns equipamentos não essenciais da cozinha. Por fim, é crucial compreender a diferença entre um gerador desligado por um disjuntor acionado e um gerador simplesmente desligado. Para que a eletricidade de um gerador chegue às barras de ônibus, ela deve passar por um interruptor chamado conector de linha do gerador, ou GLC. O GLC geralmente está fechado, permitindo o fluxo normal de eletricidade. Mas quando o GLC está aberto, a eletricidade do gerador não chegará à rede elétrica, mesmo que o gerador esteja ligado. Por exemplo, se o GCU detectar um curto-circuito e ativar a proteção diferencial, a unidade comandará a abertura do GLC correspondente, cortando o gerador da rede, e o gerador deve então ser desligado manualmente pelo piloto. O que foi exatamente o que aconteceu quando o gerador disparou durante o voo de ida da aeronave para Alicante? Mas para a partida seguinte, voo 6074 para Bristol, a aeronave foi despachada com o gerador número 1 desligado, com o GLC número 1 aberto e a APU fornecendo energia para o AC-Bus, via a barra de transferência, como você pode ver neste diagrama. Eu sei que é muita coisa para lembrar, mesmo com essas animações, mas acompanhe o raciocínio. Durante a primeira hora do voo para Bristol, tudo parecia normal. O voo 6074 alcançou a altitude de cruzeiro de 32.000 pés e seguiu para o norte através da Espanha e França. O sistema de energia elétrica estava funcionando conforme projetado, e além do gerador número 1 inoperante e da APU em funcionamento, não havia nada anormal. Isso é até às 10h52, quando o voo 6074 estava passando sobre Nantes, no noroeste da França, quando algo de repente deu terrivelmente errado. Lembra como aquele sensor defeituoso detectava corrente na linha do gerador, mesmo sem nada lá, acionando erroneamente a proteção soldada do GCU? Sim, é exatamente isso que aconteceu agora. Com o gerador desligado, o GLC deveria estar aberto, mas se a corrente for detectada na linha do gerador apesar disso, isso pode indicar uma falha na função de abertura do GLC. Então, para evitar que uma corrente retorne através de um GLC fechado de maneira inadequada e entre no gerador, o GCU agora abriu o conector de ligação do barramento número 1 para evitar que a eletricidade entre em toda a parte esquerda da rede elétrica. Mas, é claro, isso também fez com que a eletricidade parasse de fluir do APU através da barra de transferência para o AC Bus 1 e, portanto, também para a barra essencial AC. Agora, se o gerador número 1 falhar, o sistema elétrico pode ser reconfigurado automaticamente para fornecer AC Bus 1 a partir de um gerador diferente. Ele não pode ser reconfigurado automaticamente para alimentar a barra essencial AC a partir do AC Bus 2 em caso de falha do AC Bus 1. Em modelos mais novos da Airbus, a reconfiguração foi automatizada, mas na série A320 mais antiga, não era. Em vez disso, os pilotos tinham que mudar manualmente a barra essencial AC para receber energia do AC Bus 2, ao pressionar algo conhecido como o botão de alimentação essencial AC
no painel de controle elétrico superior, e quando a barra essencial AC não está alimentada, uma luz de leitura de falha deve ser iluminada sob esse botão. Após a reconfiguração manual do sistema, a luz de falha deve se apagar e ser substituída por uma luz alternativa. Assim que a barra essencial AC é desenergizada, essa falha é imediatamente exibida também na tela ECAM, junto com a ação necessária de pressionar o botão da barra essencial AC. E a ideia era que isso resultasse na barra essencial AC, sendo desenergizada por apenas um curto período de tempo, antes que os pilotos pudessem reconfigurar o sistema. Mas isso era apenas uma suposição do fabricante. E como veremos em breve, na realidade, as coisas às vezes são muito mais complicadas. No mesmo momento em que a proteção soldada ativou o GCU número 1, os pilotos ouviram um som de batida, seguido por uma avalanche de falhas. Os instrumentos do capitão ficaram em branco. O piloto automático e o autothrust se desconectaram, o aviso principal soou e a maioria das luzes no painel superior apagou. Na verdade, a lista de sistemas que se tornaram inoperantes naquele exato momento era tão longa que teria sido quase impossível para os pilotos entenderem a verdadeira extensão dessa falha. A perda do barramento AC1 e da barra essencial do barramento AC resultou não apenas nas coisas que já mencionamos, mas também na perda do sistema hidráulico azul, perda do spoiler número 3 em cada asa, perda de 2 das 3 unidades de referência inercial de dados de ar, reversão do sistema de controle fly-by-wire para lei alternativa, perda da extensão normal do trem de pouso, perda do controle automático de pressão da cabine, perda da implantação automática e manual da máscara de oxigênio para passageiros, perda de todas as 3 unidades de gerenciamento de rádio e painéis de controle de áudio, perda do transponder primário, perda do sistema de prevenção de colisão de tráfego, perda do sistema de aviso de proximidade do solo e perda do rádio VHF1. Essas foram apenas as coisas mais óbvias. A lista completa de itens perdidos se estende por cerca de 3 páginas. A4. De qualquer forma, quando tudo isso aconteceu, a primeira ação do capitão foi entregar os controles ao primeiro oficial. Pelo menos ele tinha instrumentos funcionando a seu favor. Os pilotos, então, tentaram diagnosticar rapidamente a falha, mas isso se mostrou extremamente difícil, já que não apenas muitos sistemas se foram, mas muitas das luzes indicadoras que mostravam o status de cada sistema também falharam. O primeiro palpite do piloto foi que a APU de alguma forma tinha desligado, desenergizando a rede elétrica do lado esquerdo, mas isso acabou sendo errado. Felizmente, o primeiro oficial descobriu que o avião era controlável em voo manual, mesmo com a perda das proteções normais da lei de envelope de voo e automação. Mas certamente, pilotar o avião manualmente naquela altitude teria consumido quase toda a sua atenção. Enquanto isso, o capitão examinava atentamente o ECAM, que exibia inúmeros avisos e mensagens de cautela. A tela superior do ECHOA-CAM de exibição dupla falhou, mas a tela inferior ainda funcionava com o ônibus AC2. Entre as mensagens do ECAM estava um aviso que dizia: falha no ônibus essencial ELEC AC com a solicitação para pressionar o botão de alimentação essencial AC para restaurar a energia para o ônibus essencial AC. Mas quando os pilotos olharam para o botão, observaram que a legenda de falha abaixo dele não estava iluminada como deveria. O capitão tentou pressionar o botão de qualquer maneira para mudar o ônibus essencial AC para o ônibus AC2, mas o botão não parecia fazer nada e o sistema não se reconfigurou. Agora, não sabemos por que este botão não funcionou. Com essa falha, a legenda deveria ter acendido e o botão deveria ter operado normalmente. Mas a mudança do status da legenda de falha para alternativo no botão foi a única garantia positiva que a tripulação tinha para ver se eles realmente pressionaram o botão corretamente. Não há mudança na posição do botão em si. E se houvesse um problema com a luz de legenda? Bem, então, os pilotos não teriam como saber se eles haviam pressionado o botão o suficiente
ou se eles haviam pressionado o número correto de vezes. Então é possível que a reconfiguração tenha falhado porque o botão foi realmente pressionado 2 vezes em rápida sucessão, sem que o capitão percebesse. Mas nunca conseguimos confirmar isso possivelmente. Também é bem possível que houvesse alguma falha adicional que os investigadores jamais conseguiram encontrar. Apesar das várias tentativas, o capitão não conseguiu reconfigurar o sistema elétrico. Então, logo ficou claro que provavelmente eles não conseguiriam restaurar nenhum desses sistemas que falharam. Mas pelo menos eles tinham o controle da aeronave e ainda conseguiam rastrear os auxílios de navegação que tinham à frente, dos quais precisariam para conseguir chegar ao destino. Então, pelo princípio de aviar, navegar, comunicar, isso significava que as 2 primeiras prioridades estavam pelo menos cobertas. Então o capitão decidiu focar na terceira prioridade de emergência, comunicação. E como se vê, foi na verdade a falta disso que transformaria este voo em algo realmente assustador. Você vê, um dos sistemas que falhou no início da emergência foi o rádio VHF-1, pois era alimentado pela barra de ônibus essencial DC, que por sua vez era alimentada pelo ônibus AC-1. E o rádio VHF-1 é normalmente usado para comunicação com o controle de tráfego aéreo. Os rádios VHF-2 e 3 ainda funcionavam, pois eram alimentados pela rede elétrica do lado direito. Mas porque todos os 3 painéis de controle de áudio eram alimentados pela rede do lado esquerdo, os pilotos agora não tinham como selecionar nenhum desses rádios funcionais. Isso deixou a tripulação sem poder contatar o controle de tráfego aéreo. E para piorar ainda mais a situação, o transponder principal também falhou. E embora houvesse um transponder de reserva alimentado pela rede elétrica do lado direito, os pilotos teriam que pensar em mudar para esse transponder manualmente. E certamente agora eles tinham outras coisas para pensar. Considerando isso, você pode estar se perguntando como os controladores de tráfego aéreo reagiram a tudo isso. Acontece que essa é uma das partes mais loucas dessa história toda. Quando a falha elétrica ocorreu, o voo 6074 estava passando pelo controle de espaço aéreo do Centro de Controle de Área de Brest, no noroeste da França. Nessa instalação, durante uma troca de turno, o controlador de tráfego aéreo monitorando o voo 6074 notou que o Airbus A319 havia sumido do radar. Os controladores de tráfego aéreo geralmente utilizam o radar secundário, que interroga o transponder de um avião para identificar sua identidade, posição, velocidade, altitude, etc., e então exibe essas informações na tela do controlador. Quando a maioria das pessoas ouve a palavra radar, elas pensam no radar primário, que reflete ondas de rádio de objetos aéreos para determinar sua posição. Porém, os controladores em Brest não possuíam radar primário disponível, o que significa que não conseguiam visualizar aviões voando sem transponder. Então, assim que o controlador notou que o voo 6074 havia desaparecido de sua tela, ele tentou chamar os pilotos várias vezes, mas não recebeu nenhuma resposta. Agora, a combinação de uma perda de radar e contato por rádio causou bastante consternação na instalação. O medo se tornou real conforme os controladores se convenciam de que o voo 6074 possivelmente havia caído. Enquanto debatiam notificar os serviços de emergência sobre uma possível aeronave desaparecida, o controlador do voo 6074 recebeu uma ligação de um Boeing 777 da American Airlines, voo American Airlines 63, entrando no setor de Brest, voando para o oeste no mesmo nível do voo EasyJet desaparecido. Nesse ponto, o controlador estava convencido de que algo terrível havia acontecido. Mas ele logo também fez a incrível constatação de que se o voo 6074 ainda estivesse no ar, em sua última velocidade e proa conhecidas, agora estaria em rota de colisão com o voo 63 da American Airlines. O controlador perguntou ao voo da American Airlines se conseguiam ver o voo
6.074 em seu TETS, CAS, e o piloto respondeu que não. Isso até faz sentido, já que o TCAS usa os transponders para funcionar. Mesmo assim, o controlador instruiu o voo 63 a descer para o nível de voo 310 por precaução. Ele então informou seu substituto sobre a situação antes de sair no final do seu turno. Embora eu ache um pouco estranho ele deixar seu posto sob essas circunstâncias. Eu tenho que elogiar o controlador pelo seu pensamento rápido aqui. Obviamente, o voo 6074 ainda estava de fato no ar, indo para o norte no nível de voo 320. E cálculos posteriores mostraram que se o controlador não tivesse ordenado ao voo 63 para descer, os dois aviões teriam passado pelo mesmo ponto no espaço, com menos de 20 segundos de diferença. Sem um transponder transmitindo sua identidade e posição, o voo 6074 não teria aparecido no sistema de prevenção de colisão de tráfego do voo 63. Portanto, havia um risco real e aterrorizante de uma colisão em pleno ar se qualquer um desses aviões tivesse se comportado de maneira um pouco diferente. Apenas altere a velocidade um pouco. Mas agora, devido à rápida reação do controlador, os pilotos do voo 63 desceram a tempo, e eles logo viram o Airbus A319 da EasyJet cruzando sua rota de voo 2,67 milhas náuticas à frente e 600 pés acima deles. Mais perto do que o normal, com certeza, mas felizmente não era um risco de colisão. Os pilotos americanos relataram ter visto uma aeronave semelhante ao avião desaparecido, aliviando os controladores, em Brest, mas ainda estavam alarmados que as duas aeronaves tinham chegado tão perto uma da outra. Enquanto isso, no voo 6074, os pilotos não sabiam o quão perto estavam de um desastre. O capitão ainda tentava contatar o controle de tráfego aéreo ao mudar para o rádio VHF-2, sem sucesso. E ele também tentou declarar Mayday na frequência universal de emergência de 121 decimal 5 MHz, mas isso também não funcionou. Ele então tentou restaurar a energia elétrica, ligando e desligando o gerador número 1, sem sucesso. E após cerca de 10 minutos de esforços totalmente infrutíferos, ele então passou para ações de ECAM de menor prioridade. Uma delas o instruiu a trocar o transponder número 2, o que ele fez. O painel de controle do transponder estava apagado e não parecia estar respondendo. Mas quando ele mudou para o transponder de reserva, os dígitos mostrando o código selecionado atualmente voltaram. Com o painel ainda apagado, os pilotos, incertos se o transponder funcionava, mudaram seu código para 7700, o código universal de emergência, por precaução. A outra escolha que eles teriam seria mudar para 7600, que é o código para falha de rádio. Mas com tantos sistemas inoperantes, acho que o código de emergência provavelmente foi a melhor escolha aqui. De volta ao centro de controle de Brest, a aeronave reapareceu nas telas de radar, transmitindo 7.700, finalmente confirmando aos controladores que a aeronave estava realmente em apuros, mas pelo menos ainda estava voando, e eles podiam vê-la. No cockpit, o capitão começou a verificar as páginas de status do sistema no display ECAM, buscando entender melhor o que estava de fato funcionando. Ele logo descobriu que os ônibus essenciais A, C e DC estavam sem energia, e também notou que a página de pressão da cabine não mostrava problemas, apesar da perda de ambos os controladores de pressão da cabine. A página de hidráulica também não mostrava dados de nenhum dos sensores de pressão, e isso ocorreu porque todos os sensores eram alimentados pela rede elétrica do lado esquerdo. E a página também indicava erroneamente que a turbina de ar RAM havia sido acionada, o que não aconteceu. O capitão, então, tentou desligar e ligar novamente a APU várias vezes, mas sem efeito. Então, os dois pilotos concluíram que provavelmente não conseguiriam restaurar as operações normais nesses sistemas. Ao invés disso, eles focaram em descobrir como pousar a aeronave em segurança com os poucos sistemas restantes. Agora, como eles eram capazes de navegar e voar,
o maior problema ainda seria a comunicação. E o capitão realmente tinha algumas preocupações muito reais e sérias sobre isso. Veja, eles inicialmente consideraram desviar para o aeroporto mais próximo devido às inúmeras falhas de sistema que tiveram, mas no final decidiram que essa não era a melhor ideia. Havia quase exatamente 5 anos desde os ataques de 11 de setembro e o capitão estava preocupado que, com o transponder potencialmente desligado e sem comunicação por rádio, qualquer desvio de seu plano de voo, arquivado, poderia ser interpretado como uma intenção hostil. O que ele, então, é claro, temia que pudesse fazer com que a Força Aérea Francesa ou Britânica potencialmente atirasse na aeronave, porque eles tinham radar primário. Ele também temia que, se um jato de combate os interceptasse e ordenasse que os seguissem até um aeroporto, eles poderiam ser incapazes de cumprir devido à degradação dos sistemas da aeronave, ou não ser capazes de indicar que estavam no controle, o que normalmente é feito com a ajuda de luzes externas e manobras específicas. O bom tempo em Bristol também influenciou a decisão deles de continuar. Porém, não havia como obter informações meteorológicas ou notificação aos aeronavegantes para outros aeroportos, uma vez que nem o assistema de comunicação, endereçamento e relatório de aeronaves, nem nenhum de seus rádios estavam funcionando. O capitão continuou verificando se a pista em Bristol era longa o suficiente para pousar, com vários sistemas de frenagem degradados. E ele logo concluiu que sim era. No final, os pilotos decidiram que o mais seguro era seguir o plano de voo o mais próximo possível e continuar até o destino. Aliás, essa também é a ação recomendada em caso de falha total do rádio. Simplesmente, mantenha os movimentos da aeronave previsíveis, permitindo que o controle de tráfego aéreo desvie outras aeronaves do caminho. Este é um ótimo exemplo de como você pode usar efetivamente o tempo disponível. Modelo de tomada de decisão. Problema, informação, opções, selecionar, executar e avaliar. Primeiro, tente identificar o problema. Depois, você coleta o máximo de informações possíveis sobre a situação e então avalia suas opções, seleciona a mais segura e a executa. Você reavalia constantemente para garantir que ainda está tomando a decisão correta, exatamente o que essa equipe fazia continuamente. Eles foram colocados em uma situação extremamente difícil, mas era praticamente impossível determinar a causa e a extensão do problema. Mas, reunindo as limitadas informações que tinham e antecipando possíveis cenários futuros, os pilotos conseguiram selecionar a opção mais segura. É simplesmente ótimo ver isso. Esse tipo de comportamento também é um ótimo exemplo do que chamamos de resiliência, que é a capacidade de se adaptar a uma situação completamente nova, com base em experiências anteriores, treinamento e habilidades, mesmo que essa situação nunca tenha sido vista antes. Mas essa provação ainda não havia terminado e também não ficaria mais fácil. O controle de tráfego aéreo de Brest informou seu equivalente do outro lado do canal, West Drayton, sobre a situação que, por sua vez, informou Bristol. Portanto, os controladores sabiam da chegada do avião. Com o transponder de backup funcionando, os controladores mantiveram outros aviões fora do caminho do voo 6074 e o inseriram na sequência de aproximação. Simultaneamente, o ATC de Bristol também declarou emergência para o voo e posicionou bombeiros para receber a aeronave no pouso. Lembre-se, eles não sabiam o tipo de emergência que o voo enfrentava. Eles apenas sabiam que estava emitindo o sinal 7700. Enquanto a aeronave se alinhava para a aproximação, o controlador tentou transmitir a autorização de vento e pouso no escuro, na esperança de que o voo 6074 pudesse ouvi-lo, o que infelizmente não ocorreu. Mas foi um bom esforço. A bordo do avião, os pilotos começaram a se preparar para o pouso, estendendo os flaps, que funcionaram apesar da dúvida sobre o sistema hidráulico. Mas quando eles selecionaram a alavanca do trem de pouso para baixo, o trem não foi acionado e nenhuma das luzes do trem se acendeu. Acontece que o trem de pouso é impedido de ser acionado acima de uma certa velocidade do ar por um dispositivo chamado válvula de segurança do trem de pouso.
Mas como essa válvula havia perdido todas as suas fontes de dados de velocidade do ar devido à falha elétrica, agora estava por padrão fechada. Felizmente, os pilotos reagiram rapidamente e conseguiram estender o trem de pouso usando um mecanismo alternativo. O capitão também tentou, sem sucesso, contatar o controle de tráfego aéreo por celular durante a aproximação. Eu adoro esse tipo de pensamento criativo. É mais um ótimo exemplo de resiliência, na minha opinião. No final, apesar da falta de contato com o controle de tráfego aéreo e as falhas do sistema, o primeiro oficial pousou a aeronave perfeitamente e a trouxe para uma parada segura na pista. Apesar da degradação do trem de pouso dianteiro, o capitão conseguiu taxiar a aeronave da pista até o local de estacionamento. Mas como se o universo simplesmente não lhes desse um descanso. Quando os pilotos tentaram desligar os motores, usando os interruptores principais, eles continuaram funcionando. O relatório não esclarece a causa, mas provavelmente algum componente entre os interruptores e os motores também ficou sem energia. Com a falha do barramento AC1, a tripulação conseguiu desligar os motores, puxando as alavancas de corte de incêndio. Depois disso, os 144 passageiros e tripulantes desembarcaram em segurança da aeronave. O relatório não mencionou a interação entre os pilotos e a tripulação de cabine, mas além de apenas mantê-los informados, não havia muito que a tripulação de cabine poderia ter feito para obter ou fazer o resultado ser diferente aqui. Investigadores do Gabinete de Investigação de Acidentes Aéreos britânico não conseguiram ligar o avião normalmente ao chegarem para investigar o incidente. Além disso, houve várias indicações anormais que só sumiram após trocar a unidade de controle do gerador número 1. Eventualmente, após extensos testes, o AAIB descobriu que a causa do incidente foi um único contato de sensor defeituoso na GCU número 1, combinado com um problema desconhecido que impediu a tripulação de reconfigurar a fonte de energia para a barra de ônibus essencial, AC. Durante este incidente, pilotos e controladores de tráfego aéreo tomaram decisões importantes e precisas que contribuíram para a conclusão segura do voo. Desde a decisão do controlador de assumir que a aeronave ainda estava no ar, até o capitão optar por não desviar para um aeroporto alternativo. A AAAIB também observou que este não foi o único incidente envolvendo a família Airbus A320, em que os pilotos não conseguiram reconfigurar o sistema elétrico de maneira oportuna. Após a falha do AC Bus 1 operar a aeronave por um longo período, sem o AC Essential Bus alimentado, não era um cenário que havia sido totalmente considerado durante o projeto e certificação desta aeronave. Mas quando ocorreu, provou ser muito complicado devido às muitas falhas sobrepostas que às vezes penetravam várias camadas de redundâncias. Neste caso, a consequência mais grave foi a falha de todos os 3 painéis de controle de áudio, que resultou em uma perda total de contato via rádio, apesar da presença de 3 rádios VHF redundantes. Após o incidente, a Airbus corrigiu as deficiências, modificando o design para permitir a reconfiguração automática do sistema elétrico. No caso de uma falha no AC-Bus 1, e também preveniria a perda de todos os 3 rádios. Hamilton Sundstrand também atualizou a lógica do GCU para exigir que vários sensores concordem que uma corrente desviada estava presente na linha do gerador antes de ativar a proteção soldada. Então, no final, este incidente tornou a família Airbus A320 em uma aeronave mais segura, assim como esses tipos de incidentes sempre deveriam. Na verdade, mencionei este incidente no primeiro episódio do podcast do BN Meu, Capitão Falando, que espero que você já tenha conferido. Se ainda não fez, faça agora. Lá, falamos livremente e sem roteiro, sobre tudo relacionado à aviação e não aviação. Você pode encontrar no YouTube ou onde escuta podcasts. Confira e considere se inscrever. Isso significaria muito para mim. Agora, se você quer ver meu próximo vídeo antes de todos, talvez até hoje, bem, então use este código QR ou vá para patreon.com, junte-se /. Inscreva-se no Mentor Pilot. Tenha um dia incrível onde estiver. Até a próxima. Tchau!
Patito,